Irmãos, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 21, no verso de número 15. Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 21, nós leremos do verso 15 até o verso de número 17, meditando na palavra do Cristo bendito, que restaura, nos chama a uma vida de humildade. Evangelho no qual escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 21, no versículo de número 15, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu gostaria de orar sobre essa palavra e também de incluir nesta oração, desde já, dois servos do Senhor em específico, nosso presbítero Abimael, que se encontra internado, e também o nosso irmão Eduardo, filho do pastor João. Vamos orar nesse momento, queridos? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós encontramos diante da Tua presença e neste momento nós lembramos desses irmãos acamados que carecem da atenção e do cuidado do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Restaura a vida do presbítero Abimael e também do nosso irmão Eduardo. Visita-os, Pai, agora nesse instante, sarando as suas feridas, curando as suas dores. Ó Deus de compaixão e de bondade, Tu és o médico dos médicos, o Deus que tudo pode, e ao Senhor nós oramos em favor da vida dos nossos irmãos. Ó Deus, também mediante a Tua palavra que acabou de ser lida, Senhor, nós pedimos, fale aos nossos corações. Cantamos louvores ao Teu nome, e agora nos assentamos para ouvir a Tua doce voz. Que ela seja de fácil entendimento, que todos que aqui estão sejam nutridos pelas verdades da Tua palavra e possam, Pai, ser constrangidos, serem transformados nos seus corações. Como dispenseiro da Tua palavra, eu suplico o Teu favor na transmissão para todos aqueles que ouvirão a Tua santa palavra. É no nome de Jesus que assim nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, uma das bênçãos do pastorado é ouvir o que Deus tem feito na vida dos membros, das ovelhas que o Senhor tem nos confiado. E como pastor, eu ouço muitas histórias, amo ouvir testemunho, amo ouvir o que Deus tem feito na vida dos irmãos, seja positivo ou não. Os membros, é de costume procurar o pastor para poder falar a respeito das batalhas, das lutas que tem enfrentado, ou então, às vezes, contar alguma bênção daquilo que Deus tem feito na vida delas. Acontece, irmãos, que histórias de milagres, aquelas que necessitam mesmo de uma ação sobrenatural da parte do Senhor, todas elas têm uma espécie de roteiro. Eu já percebi isso. Elas seguem um cronograma. Normalmente é assim. Primeiro, a vida está tranquila, pelo menos dentro daquilo que é possível, quando de repente algo ruim acontece na vida da pessoa. Os médicos ou as pessoas que estão ao redor dizem ser algo impossível, então a pessoa começa a lutar com todas as suas forças para poder sair daquele problema, e aí ela não consegue. Depois dela esgotar as suas forças, ela vai até diante da presença do Senhor, entrega tudo diante do Pai, e neste momento em que há uma entrega total, e que a pessoa já não tem mais condição de fazer absolutamente nada sobre o seu problema, aí Deus age. Normalmente é assim. As histórias, obviamente, são diferentes,
Mas o enredo se assemelha, irmãos, os irmãos não fazem ideia de como que esse roteiro parece se repetir sobre a vida dos membros da igreja. Pode ser um casamento que estava por um fio, e aos 48 do segundo tempo Deus age transformando. Pode ser uma enfermidade incurável que Deus coloca a mão, porque Ele é o médico dos médicos, é Ele que tem a última palavra. Pode ser uma vaga de emprego impossível e de repente a porta se abre. Um acidente, ou então um quase acidente. Enfim, irmãos, as histórias podem ser diferentes, mas há elementos em comum para cada um daqueles que são assistidos pelo Senhor. Sabe qual que é o principal desses elementos? A fraqueza. A fraqueza. É incrível, irmãos, o quanto que Deus age quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Entenda a fraqueza aqui como o reconhecimento da nossa incapacidade de fazer alguma coisa sobre determinado assunto e a nossa humildade em reconhecer que nós não podemos, mas que Deus pode. Deus, irmãos, parece ter um momento, como pastor e ouvindo tantas histórias, parece ter um momento preferido de Deus agir em casos assim, que é quando os meios humanos já se esgotaram, e aí, irmãos, essa pessoa busca o Senhor, agora com o coração completamente quebrantado, dependendo única e exclusivamente do nosso Deus. Ouvindo uma história de uma mãe, ela contava que o seu filho, me contou sobre o seu filho que teve uma enfermidade quando bebê, e esse menino foi de um médico para o outro, de um hospital para o outro, sem solução para os seus problemas. E ela me falou sem medo, ela falou assim: pastor, eu tinha um dinheiro guardado, um certo dinheiro, uma certa quantia boa no banco, e eu levei o meu filho nos melhores médicos que essa cidade conhece. Levei ele para cá, para lá, os melhores especialistas. O tempo passou, o meu dinheiro se esgotou, meu filho foi desenganado, meu filho foi entubado, ligado por aparelhos. Era a última noite dele. Queriam desligar o menino à noite. A mãe pediu, falou assim: olha, me dê até a parte da manhã. Me dê até a parte da manhã. E essa mãe, ela foi então para aquele que pode resolver problemas. Ela foi diante da presença do nosso Deus e disse: Deus, eu não tenho mais ninguém. Deus, não há nada que médico algum possa fazer por mim. Senhor, para os homens é impossível, mas para o Senhor não há impossíveis. Jesus, cura o meu filho para a honra e glória do seu nome. De manhã, o menino abre os olhos, restaura a saúde, semanas depois está fora do hospital. Como que fala? Uma senhora chega em mim contando que foi ao pastor para poder anunciar a sua separação, porque já havia tentado de tudo. Tinha tentado de tudo, passaram por conselheiros, por terapeuta, por isso e por aquilo, e o marido não mudava, o homem continuava agindo de maneira ingrata dentro do casamento, agindo de maneira ruim, e naquilo o pastor virou para a irmã e disse: irmã, vamos orar essa semana, me dá essa semana, se o Senhor não responder durante essa semana, então a irmã toma a decisão. E uma semana depois, o marido não só volta para casa, como se converte ao Senhor Jesus. Reverendo Ronaldo Lidório, que é um dos missionários, pastores assistidos aqui pela nossa igreja, ele conta que quando ele chegou na África para poder trabalhar entre os concombas, chegou com família e andando junto com os guias da tribo, eles não conseguiam encontrar a tribo. E aí, os guias passando mal, a esposa cansada, ele deixou todo mundo no acampamento e ele foi adentrando a mata, caçando essa tribo. Onde que está esses concombas? Onde está essa tribo? E aí ele anda e não encontra, tudo alagado, ele dorme em cima de uma pedra, tem risco de ser picado por cobras, ser mordido, atacado por animais. E aí, irmãos, cansado, já se questionando o que estava fazendo no meio da mata, lá na África, ele ora ao Senhor, pedindo restauração das suas forças. E aí, quando ele abre os olhos, ele vê ao longe, assim, garças voando, ele vai nessa direção e encontra a tribo. Irmãos, são muitas as histórias de providências pontuais da parte do Senhor, e todas elas têm um elemento em comum, Fernando: demonstração de fraqueza, ação do Senhor. Demonstração de fraqueza, de incapacidade, ação da parte do Senhor. Queridos, Deus ama os fracos. Deus ama os fracos.
A história do povo de Deus nos mostra isso. Abraão saiu da sua casa, ele vai para um lugar desconhecido. Abraão não tem poderio militar para enfrentar batalhas que poderiam surgir, certamente, e a gente conhece a história, a gente sabe que surgiu. Ele não tem poderio militar, ele não tem grandes posses, ele tem uma promessa, ele tem um sonho, um sonho, a promessa da parte do Senhor, e dentro do seu coração ardia: eu não posso, mas o Senhor pode. Moisés teve um encontro com o Senhor, e Moisés é ordenado a falar em nome de Deus a Faraó. O homem, irmãos, estava há mais de 40 anos sem contato com o povo que estava preso lá no Egito. Do lado de cá, um homem simples que cuidava de ovelhas, do outro lado, todo um império. Moisés, irmãos, tinha consciência de que ele não tinha a menor chance pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios meios, e ele reconhece isso. E ele se achega diante da presença do Senhor: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E nós sabemos o que Deus fez por meio desse homem que se considerava fraco, incapaz de realizar aquilo que Deus ordenou. Nós sabemos das proezas que Deus fez por meio desse servo chamado Moisés. Gideão é um exemplo clássico, Israel dominado pelos midianitas, o povo, irmãos, cativo já há um tempo, tendo que se esconder para sobreviver, e o anjo do Senhor aparece para Gideão: Gideão, ser valente. Gideão, irmãos, imagina a risada que ele dá: ser valente? Eu valente? Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou incapaz de fazer algo pelo meu povo. Você se considera incapaz, Gideão? Sim, Senhor, eu sou completamente incapaz de fazer qualquer bem pelo povo de Israel. Senhor, como? Se você se considera incapaz, então você é a pessoa certa. Levanta e vai na força do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto que é um destroçar, irmãos, das forças humanas. Nosso texto nessa noite, ele deixa isso claro para nós. Havia um propósito glorioso para a vida de Pedro, mas que só seria, irmãos, eficaz depois que ele reconhecesse as suas fraquezas, as suas incapacidades. Pedro, irmãos, sempre pensou de si além do que devia. E há texto na Bíblia ensinando que não deve ser assim. Romanos 12:3, o apóstolo Paulo fala: ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Pedro não pensava assim. Pedro não tinha essa visão. Ele acreditava, irmãos, que as suas forças, que ele tinha forças suficientes para ir para a cruz, caso necessário. Senhor, eu vou para a cruz com o Senhor. Que diante da morte ele não temeria, diante da morte ele não fugiria. E olha o que nós temos: não apenas temeu, como traiu e fugiu. Esse é o Pedro. Irmãos, Deus ama os fracos, mas odeia aqueles que se julgam fortes, que se consideram autossuficientes. Aqueles que reconhecem as suas fraquezas, eles são banhados em graça, em favor. Mas, irmãos, aqueles que se julgam fortes, aqueles que, colocam a pompa e são os que fazem e acontecem, aqueles que se consideram independentes, capazes, esses são claramente rejeitados pelo nosso Senhor. E há razões para isso, e eu gostaria de pontuar algumas aqui com os irmãos nessa noite. A primeira delas é de que os fortes não precisam de Deus. Os fortes não precisam de Deus. Deus não trabalha, irmãos, com pessoas que se julgam fortes, porque pessoas assim confiam na força dos seus próprios braços. Olha o caso de Pedro e veja como que é um exemplo daquilo que nós estamos falando. Pedro, irmãos, jurava para Cristo, jurava para o mundo que ele era um homem incorruptível quanto às suas convicções. Ele fala com propriedade que não trairia ao Senhor de jeito nenhum. Comentaristas, inclusive, dizem, irmãos, que a queda de Pedro não é propriamente a traição. A queda de Pedro é a autoconfiança. É um homem que não considera o que está diante de si no espelho, não olha para dentro de si e aí está sujeito. Qualquer homem, irmãos, que acha que não cai, ele já começou a cair. Qualquer homem que acha que é incapaz de cometer determinado tipo de pecado, a queda dele já começou. Queridos, dadas as devidas proporções, e eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui nessa igreja, dadas as devidas proporções, eu e você, nós somos capazes de cometer qualquer pecado. No momento em que você se achar incapaz de cometer qualquer que seja o pecado contra o nosso Deus, ali começou a sua queda. E o de Pedro foi.
a autoconfiança falava alto na vida desse homem. Quando eu acredito em mim mesmo, quando eu acredito nas minhas capacidades, quando eu acredito no meu desempenho, na minha inteligência, nos meus contatos, na minha conta bancária, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso de Deus. Entenda, há uma autoconfiança legítima. A autoconfiança em saber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que o Senhor nos fortalece os braços para o trabalho, que nos lança a este mundo, que sim, nós somos capazes com o nosso Deus. Mas há uma terrível, irmãos, autoconfiança, essa no qual eu deposito o meu futuro, a minha vida, na força dos meus braços, naquilo que eu sou capaz de fazer. E aí, irmãos, se eu sou tão independente assim, eu não preciso de Deus. Não é à toa que o nosso Senhor, irmãos, pegou tão pesado com os ricos, pessoas abastadas financeiramente. Você sabe por quê? Porque para essas é muito fácil descansar na sua conta bancária. Deixar de lado o nosso Deus, a confiança no Senhor, para poder colocar, por exemplo, lá naquele plano de saúde top, de confiar naquele médico X, de fazer, irmãos, de moldar a sua vida com base nas influências, nos contatos, naquilo que o dinheiro pode as fornecer. E a Bíblia, irmãos, é muito clara, ela diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Deus rejeita os fortes, porque os fortes rejeitam a Deus. Os fortes rejeitam ao nosso Deus. Irmãos, pensem nos gritos de independência divina que o homem dá diariamente. Ele não precisa de Deus quanto à alimentação, por quê? Porque sou eu que trabalho e boto comida dentro dessa casa. Ele não precisa de Deus quanto à sua saúde, por quê? Porque ele tem um plano X, e o plano, se ele ficar doente, ele pode recorrer a isso. Ele não precisa de Deus quanto ao seu futuro, por quê? Porque ele é estudado e ele faz o planejamento dele com antecedência. Amados, quando nós confiamos em nós mesmos, a nossa força, na força do nosso braço, naquilo que nós podemos fazer, nós estamos dizendo claramente que nós não precisamos de Deus. Já os fracos, querido, os fracos sabem. Os fracos sabem que João 15, no versículo 5, é verdadeiro, quando Jesus Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Os fracos são incapazes de dar um passo sem a bênção do Senhor. Os fracos oram pelo alimento, os fracos oram pelo trabalho, pela família, oram pelos filhos, oram agradecidos, porque sabe, irmãos, que se tem trabalho, se tem família, se tem filhos, se tem saúde, todas essas coisas vêm de um doador, aquele que doa todas as bênçãos, o nosso Deus, o nosso Deus. Enquanto os fortes não precisam de Deus, os fracos sabem que sem o nosso Deus, irmãos, eles não são capazes de absolutamente nada. Primeiro dos pontos, irmãos, os fortes não precisam de Deus. Outra característica desses que são fortes, são orgulhosos. E o orgulho, irmãos, é algo que Deus detesta. Provérbios 6, versículo 16, fala sobre 7 pecados que Deus odeia. Adivinha qual que é o primeiro deles? O orgulho. O orgulho, a soberba. Justamente, irmãos, por se sentirem tão confiantes em si, os fortes, os autoconfiantes, são claramente orgulhosos. Quer um exemplo? Nabucodonosor. Nabucodonosor, irmãos, foi aquele imperador, aquele homem, né, que de fato, assim, a Babilônia foi uma potência do seu tempo, algo extraordinário. Havia os jardins suspensos da Babilônia, era uma coisa, um espetáculo, os que os historiadores contam a respeito da Babilônia, coisa maravilhosa. E certo dia, irmãos, esse homem chega ali no parapeito do seu palácio e ele olha e fala assim, essa não é a tal da Babilônia que eu construí com a força do meu poder, em meu próprio nome. É um homem que se orgulha dos seus feitos. E você sabe qual que é o resultado disso? Vai comer grama lá junto com burro, com jumento, que esse é o lugar dos orgulhosos. Quer mais exemplos? Nós temos. Lembra do fariseu e do publicano? Aliás, esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Abre aí, Lucas capítulo 18. Lucas 18, no verso 9, nós temos a história do fariseu e do publicano, e que é um exemplo para nós, de um exemplo de um homem fraco e daquele que considera forte.
Lucas, no capítulo 18, no versículo 9, Lucas 18, 9, nós temos a palavra do Senhor falando assim, é a parábola do fariseu e publicano. Jesus diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí é o Senhor falando: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Aqui a gente já vê uma diferença gritante. Para nós pode soar como 2 homens comuns. Para o povo daquela época, irmãos, nós estamos falando de alguém da nata do fariseu, e nós estamos falando de alguém, irmãos, do mais baixo nível. Publicano, que eram os cobradores de impostos, eram homens que eram tomados dentro do povo judeu, tá? Então eles eram traidores, esses homens eram odiados num nível que a gente não consegue ter ideia. Então nós temos, irmãos, olha a proposta de Jesus: 2 homens subiram para poder orar. Quem, Senhor? O mestre da lei, o fariseu? Não, o fariseu e o publicano. Aí todo mundo já sabe o final da história, todo mundo já sabe o que vai acontecer aqui. Ah é? Já sabe? E aí o Senhor continua aqui. O fariseu, 2 homens subiram, né? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou. Olha a oração dele: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que exemplo melhor do que esse? De alguém, irmãos, que se considera impecável, de alguém que se considera justo por si mesmo. E assim são os fortes, orgulhosos nos seus corações, crendo, irmãos, que as suas obras os justificam, crendo, irmãos, que às vezes por realizar obras neste mundo de maneira visível, alcançam o favor do Senhor por causa disso. E do outro lado, o que nós temos é um publicano que sabe quem é, ele sabe da sua situação, e ele se apresenta de maneira humilde. Os fracos, irmãos, são completamente o oposto, e o publicano é um exemplo maravilhoso daquilo que nós estamos falando. Primeiro, os fortes, eles não precisam de Deus, os fortes são orgulhosos, os fortes, irmãos, também. Terceiro, eles não dão glória ao nosso Senhor. E o fim da nossa vida, o fim principal da nossa vida não é esse, o dar glória, o glorificar ao nosso Deus e se alegrar nele para sempre. Não é esse o propósito da nossa vida. Tem um texto, nós citamos aqui, de Gideão, que deixa isso bem claro para nós. A gente lembra que Deus chama Gideão, o capacita, o manda para essa obra, e aí ele está indo para poder enfrentar os midianitas. Nós temos 32 mil de um lado, do povo de Israel, 135 mil do outro lado. Então dá 4 para cada um, né? Vamos ver assim, 4 para cada um, talvez para o Kleiber dá, para mim não dava. Para mim não dava, mas ok. Aí, irmãos, o que a palavra do Senhor fala? Não, tem muita gente aí, manda voltar, e o povo vai voltando, e de repente o que nós temos, irmãos, são 300 contra 135 mil, 300 contra 135 mil, por que Deus faz isso? Juízes 7, versículo 2 fala para nós, olha só: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus reduz os 32 mil para 300 com um propósito. Deus conhecia o coração do seu povo, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o quanto que nós podemos, irmãos, nos orgulhar dos nossos feitos. E para que isso, irmãos, para que ficasse bem claro de quem veio a salvação, Deus tira desses 32 mil, 300, e por meio desses 300, Deus traz libertação para o povo de Israel. Deus traz libertação. Os fortes, irmãos, eles não vão dar glória ao nosso Senhor, mas vão confiar na força dos seus próprios braços. E eu digo para os irmãos que Deus não é honrado quando nós achamos que a vitória veio das nossas próprias mãos. Passou naquela prova? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus não é honrado quando nós achamos de nós mais do que convém.
Ah, você canta, maravilha. Você prega, maravilha. Você serve, maravilha. Glória a Deus. Deus não está em busca dos fortes, mas daqueles, irmãos, que reconhecem que são incapazes. Aqueles que se reconhecem, que não podem, não conseguem, que nada podem fazer se o Senhor não se levantar em seu favor. Quem lembra de Herodes? Herodes, irmãos, em determinado momento, um conflito que há no meio do povo, Herodes mexe os pauzinhos, e agora os homens começam ali a bajulá-lo, né, pelo alimento que ele trouxe para o povo, e quem que é aquele ali? É homem? Não, não é homem não, é Deus, é o grito do povo, né? É Deus quem está ali. E Herodes falou assim, eu acho que eu sou. E no mesmo momento foi atacado e morreu comido de bicho. É assim, todos aqueles que tentam, irmãos, usurpar a glória que pertence só ao Senhor, o fim deles é a morte, porque o fim da nossa vida, o fim de toda a criação é glorificar a Deus para todo sempre. A honra e a glória pertencem apenas a um homem, ao nosso Deus. Eu quero concluir, e mais uma vez, trazendo para a realidade do nosso texto inicial, daquilo que está diante de nós. Irmãos, Jesus contava com Pedro, não com Pedro autoconfiante, mas com Pedro quebrantado. O nosso texto mostra Jesus perguntando por 3 vezes para Pedro se ele o amava, e isso daqui, irmãos, não foi em vão. Essa era a terceira aparição do Senhor Jesus, tudo no 3, né? Assim como foi a traição de Pedro. Essa era a terceira aparição de Jesus. Ele havia conversado com um, havia conversado com outro, e dado um gelo no tal do Pedro. E agora chegou o momento, os discípulos estão pescando, e aí Jesus está na beira da praia, já com peixe no meio do fogo, manda lançar a rede do outro lado, e os homens reconheceram que era Jesus. Pedro sai nadando, chega na beira da praia, e o Senhor vai ter uma conversa com ele, assim, Pedro, é verdade que você me ama, Pedro? Mais do que os outros? É verdade? E o Pedro ainda assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, uma vez. É mesmo, Pedro? E deixa eu te perguntar aqui, mas você me ama mesmo? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ok, pastorei as minhas ovelhas. Mas Pedro, deixa eu te... última pergunta para você. Pedro, você me ama? Você me ama? E aquilo, irmãos, doeu dentro do coração de Pedro. Porque ele sabia por que Cristo estava perguntando para ele pela terceira vez. E aí, o que nós temos é uma reação diferente. O que nós temos agora, irmãos, é Pedro descendo, um momento de conversão, um momento de restauração, melhor, de restauração na vida desse homem, que é o momento, irmãos, em que Pedro vai dizer, nas minhas palavras, Senhor, eu não sei se eu te amo, eu não sei se eu consigo, Senhor, eu não sei se eu sou capaz, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sou fraco, mas o Senhor é a minha força. É na fraqueza que nós somos fortalecidos. Diferente do que o mundo tenta pregar para nós, não é quando eu me imponho, quando eu esbravejo, quando eu estufo o meu peito, mas é quando eu me ajoelho que a vitória vem. A vitória do cristão, irmãos, ela é diferente da vitória do mundo. A vitória do mundo manda que não, você precisa se impor, você precisa ir para cima. Vai para cima, mostra quem você é. Rasga a camisa, vai na sua força, irmãos. E a força do cristão está nos seus joelhos, está na sua dependência, está em mostrar, irmãos, quem Cristo é na vida dele, fazer com que esse Cristo brilhe sobre os olhos daqueles que ali estão. Enquanto os fortes não precisam de Deus, são orgulhosos e consequentemente não entregam a Deus toda a honra e toda a glória, eu e você, irmãos, somos chamados a nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. E aí, quem sabe não é exatamente isso que está impedindo você de alcançar a sua vitória. Você ainda está forte demais. Você tem muita gente para recorrer ainda. Se não der certo com isso, eu vou lá no doutor fulano e não vai, e eu vou pulando, e eu vou pulando, e eu vou esgotando, até o momento em que você cai em si. Talvez a vitória não chegou porque você está forte demais ainda. Você não entregou verdadeiramente a sua causa diante de Deus. Enquanto os fortes são orgulhosos, não precisam de Deus, não entregam glória a Deus, os fracos confiam no Senhor.
Os fracos confiam no Senhor porque sabem que se Ele quiser restaurar casamentos, se Ele quiser curar enfermidades, Ele cura, se Ele quiser abrir portas, Ele abre. Aquele que descansa no Senhor confia, confiando. Os fracos sabem que sem Ele nada pode fazer. Não há o orgulho do forte que se considera, que sabe que Deus deu uma inteligência, que ele tem uma inteligência e ele acha que vem de si mesmo. Não vem. Eu vou me orgulhar do quê, se até os dons que eu tenho não são meus, mas vem do nosso Deus que derrama sobre nós toda a graça, toda a bondade, todo o dom e talento que eu e você possamos usar. Aquele que é fraco reconhece que ele nada pode fazer sem a presença do nosso Deus. O fraco também mostra dependência exclusiva. Ele não confia em homens, ele não confia em ninguém mais a não ser no Senhor. Esse fraco entrega ao Senhor toda a honra e toda a glória na sua vida. O que ele faz para a glória do Senhor. Recebe um elogio, entrega diretamente ao Pai. Passa na prova, é curado de uma enfermidade. Vai tudo bem na vida dele. E ele sabe reconhecer que aquilo é por causa do Senhor. Sabe que não tem méritos e entrega tudo diante da presença do nosso Deus. Queridos, nós estamos na véspera de Natal. Natal esse que é a celebração do grande movimento redentivo de Deus em direção ao homem. Que é quando Deus, o Filho, segunda pessoa da Trindade, começa a cumprir, irmãos, aquela promessa que vem de antes da fundação do mundo. O Natal é isso, irmãos, é Deus invadindo a história para salvar. E Ele vem como um bebê. Jesus é a exata expressão, irmãos, a expressão exata da demonstração da fraqueza bíblica que eu trago para os irmãos aqui nessa noite. Jesus cresce, desenvolve o seu ministério, e o que nós temos é os homens cuspindo nele, batendo em sua face, rasgam as suas vestes, o humilham. E ele tem o poder, irmãos, a força de esmagá-los com apenas um olhar. Mas ele é o humilde Cordeiro de Deus que é levado mudo ao matadouro. Por quê? Porque ele confia no plano do Pai. Ele confia nos planos do Senhor. Jesus não brada, irmãos, a Pilatos, aos mestres da lei, aos soldados, dizendo: vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Vocês sabem por acaso quem eu sou? O que eu posso fazer contra vocês? Não. Mas ele entrega ao seu Deus e Pai todas as coisas. E é por entregar e confiar que eu e você aqui estamos hoje, podendo adorá-lo na beleza da sua santidade. Cristo, irmãos, se fez fraco por mim e por você. Não há maior humilhação uma divindade do que se unir à sua criatura, aquilo que foi criado. Isso não é algo natural, e de fato não é, mas este é o Deus que salva, este é o Deus que nos chama a nos humilhar debaixo das suas poderosas mãos. Irmãos, é por ter se feito fraco que eu e você hoje somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu te convido nessa noite a se apresentar ao Senhor com as mãos vazias, deixando a sua força de lado. Às vezes você confia no seu intelecto, nas suas finanças, confia nos seus contatos, confia na sua capacidade. Chega diante do Pai e diz: Senhor, o que são esses trapos? O que é isso diante de Ti? Se tenho, e glória a Deus por ter, é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Eu e você precisamos nos humilhar. Fique de pé nessa noite.